Boa noite a todos. Glória, que bom, todo mundo acordado ainda. Seria triste todo mundo começar a dormir antes de eu começar a pregar, né? Complicado. Mas para mim é uma alegria estar aqui de novo. Alguns irmãos a gente já se conhece de longas datas, outros ainda não, são rostos novos. E é sempre bom poder cultuar Deus junto com os irmãos. Para quem não conhece, minha esposa está ali, Mônica. Eu ia dizer que estava com os meus 2 filhos, mas graças a Deus deram descanso para ela. Eles estão na sala, espero que continue assim e não acabe esse descanso pelos próximos 15 minutos ou menos. Porque se eu conheço Matias, ele... acho que a professora vai vir devolver ele aqui, porque ele não vai ficar quieto. Mas para nós é uma alegria, nós servimos na Igreja Bíblica lá no Ibura, no R3, e realmente, quando o pastor Joaquim falou comigo sobre mim compartilhar da palavra de Deus hoje, eu nem falei nada. Eu falei, não, beleza, a gente vai. Aí depois ele falou, mas tu tá de férias, não tá? Eu falei, sim, não tem problema não. Eu estou de férias da minha rotina de estar lá na igreja. As férias são tantas que me proibiram até de ir lá. O presbítero disse, ó, se tu vier aqui, a gente bate em você, suspende tuas férias, dá um jeito aí. Porque é o 3º ano que eu ia tirar férias continuando nas atividades da igreja. Porque por 3 anos eu tiro férias e fico lá. Tiro férias e pinto a igreja para aniversário, tiro férias e prego, tiro férias e estou fazendo a música, fazendo alguma coisa. Mas graças a Deus que dessa vez, por livre e espontânea pressão, minha esposa está colaborando e eu estou tirando férias. E é bom tirar férias, eu estou muito feliz pelas férias. O Luiz deve estar gostando, né? A gente está passeando, fazendo um monte de coisa. Ele está tirando férias comigo aqui. Mas as férias são boas também para me fazer pensar, me fazer refletir sobre o que eu quero para a minha vida. Porque são 30 dias que eu faço tudo, menos aquilo que eu faço sempre. Eu posso dormir ou não, porque meus filhos não deixam. Eu posso assistir televisão ou não, porque eu tenho que assistir lá o Baby Shark, o Pocoyo, esses negócios. Eu quero ouvir música, não posso, porque eu tenho que ver a música que meus filhos querem. Então a rotina é maravilhosa. Mas eu posso pensar a respeito da minha vida. Eu aproveito os meus poucos momentos de silêncio, entre meia-noite e 6 da manhã, que é o horário que eles estão dormindo e quietos. Eu vou refletir um pouco sobre a vida e penso a respeito do que eu estou fazendo. Será que Deus tem se agradado do meu culto a Ele? Será que Deus tem se agradado daquilo que eu tenho feito para Ele? E toda vez que eu paro para pensar naquilo que eu posso fazer para Deus, eu começo a entrar em um conflito. Eu entro num conflito porque quanto mais eu penso que eu tenho uma certa habilidade que Deus pode usar para a glória dele, eu começo a pensar que essa certa habilidade pode servir para eu me orgulhar. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei pregar. Nossa, Deus vai usar isso para a glória dele. Será que Deus vai usar isso para a glória dele? Ou eu estou querendo a oportunidade de ter o meu ego inflado porque eu sei fazer isso ou aquilo? Essa briga que fica na minha cabeça nos meus momentos de que eu deveria estar dormindo, mas estou aproveitando o silêncio da casa, é muito comum. Porque nós somos criados numa cultura do ativismo religioso, porque nós temos que fazer coisas para Deus. Quando nós entendemos que na palavra de Deus, a glória que nós entregamos a Ele é quando Cristo é manifesto em nós e através de nós. Nós temos a vida em Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta através de nós, o Senhor é glorificado. Seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. Você pode cantar para a glória de Deus? Pode. Você pode estar aqui cultuando, tendo um momento de comunhão com os irmãos para a glória de Deus? Pode. Como também você pode estar em casa, como você também pode estar se calando no lugar de responder de forma altiva ao seu cônjuge, muitas vezes, quando ele está errado. Eu sei, eu estou sempre errado. Então eu aprendi isso. No casamento tem 2 pessoas. Uma está sempre certa, outra está sempre errada, né? Um é a esposa, outro é o marido. Então a gente aprende isso aos pouquinhos, né? Estou com 9 anos de casado, querida, estou aprendendo ainda. Mas entender que no lugar de nós respondermos com altivez, com grosseria, quando eu me calo, o Senhor é glorificado na minha vida. Quando no lugar de eu gritar com meu filho, porque ele está me tirando a paciência, correndo dentro de casa, quebrando tudo, e eu me calo e decido falar com paciência com ele, falar pertinho dele, para ele entender que ele está errado, e não simplesmente para eu descarregar a minha raiva nele, o Senhor é glorificado. O que nós precisamos entender é que no nosso dia a dia, no decorrer do nosso dia, o Senhor deve ser glorificado.
Às vezes pensamos que quando fazemos coisas grandiosas é glorificado. O pastor Joaquim com certeza vai compartilhar, já tem compartilhado com vocês sobre a nossa igreja lá em São Bento do Una. Nossa, foi maravilhoso esses 2 dias. A gente foi lá, vimos vários lugares e o negócio está... Nossos corações estão muito animados com São Bento do Una. Mas só isso não é dar glória a Deus. Nós damos glórias a Deus quando Cristo é manifestado através de nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma definição clara do nosso propósito de vida. Muitas pessoas têm muitos propósitos nessa vida. Eu não tenho um propósito de ser fitness. Isso não é uma vontade minha. Ser fitness é um negócio que não cola. Negócio de comer de 3 em 3 horas, salada, chia, quinoa, granola. Esse negócio não dá certo, não. Eu gosto de bom e velho feijão com arroz, de carnes, de bifes e farinhas. A cada 4 horas, porque eu tomo café, almoço e janto como pedreiro o tempo todo, eu fico bem satisfeito. O meu propósito não é ser fitness, o meu propósito é comer bem e ser feliz. Mesmo que depois uma veia entupa, eu tenho que fazer alguma coisa, mas em nome de Jesus isso não vai acontecer, Senhor. Eu creio. Mas como cristãos, nós não devemos viver por vista, devemos viver por fé, porque o justo vive pela fé. Se o justo vive pela fé, qual é a fé que nós temos vivido? A fé do que nós podemos ver, daquilo que nós podemos alcançar, porque existe uma luz no fim do túnel e isso gera fé em nosso coração, ou a fé nos propósitos eternos de Deus, que mesmo sem ver, nós cremos. Porque hoje nós vivemos o cristianismo miojo, cristianismo suco instantâneo, você bota, mistério ali e está pronto. Eu descobri o Cup Noodles. Nossa, eu não gosto de miojo, mas eu gosto do Cup Noodles, sabor bolonhesa. É maravilhoso. Você bota água, 12 minutos no micro-ondas, 1 minuto esfriando, e você abre e come, feliz da vida. Tem um café, uma janta, alguma coisa ali. Tá, tem um sódio para 5 refeições, mas não tem problema não. Você não vai morrer, toma 2 litros d'água depois, você está bem. A nossa geração cristã, infelizmente, tem muito disso. Daquilo que eu posso conseguir imediatamente. Eu faço para Deus e Deus me dá. Eu faço para Deus, Deus me devolve. Quando não é isso. Nós não fazemos para conquistar nada de Deus, porque Deus já nos deu tudo que nós precisávamos em Cristo Jesus. Tudo que temos, tudo que somos está em Cristo Jesus. E o nosso propósito deve estar claro em nossa mente. Eu vou falar com vocês agora sobre o meu versículo favorito na Bíblia, Filipenses 1:20. Eu amo esse versículo. Esse versículo, ele tem falado muito ao meu coração. Sempre falou, mas ultimamente tem falado mais. E Filipenses 1:20 trata de como eu posso aplicar o propósito de vida no meu dia a dia. O apóstolo Paulo, eu imagino que ele declarava isso todos os dias para ele e quem estivesse perto dele. O apóstolo Paulo, ele declarava isso para os 4 cantos do mundo. O apóstolo Paulo, ele estava preso, estava passando dificuldades, e ainda assim ele falou isso. Ele escreveu essa carta aos filipenses agradecendo a oferta que ele tinha recebido. Mas mesmo antes de receber essa oferta, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo já dizia isso. Ele diz, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada eu serei confundido. Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O propósito claro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha necessidades? Claro que tinha. O apóstolo Paulo padecia desejos? Claro que tinha desejos, sonhos, vontades. Mas ele subjugou todas as coisas para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Sempre existirá uma necessidade para tentar lhe desviar do seu propósito. Talvez você tenha um propósito de guardar dinheiro, fazer uma poupançazinha. Talvez você tenha um propósito de apoiar alguma campanha da igreja. Mas sempre vai existir aquela necessidade de comprar algo. Sempre vai ser, eita, eu preciso trocar meu sofá, ó. Mas você não precisava trocar até ontem. De repente lançamos uma campanha, precisa trocar agora. Surgem essas necessidades. E nós temos que lidar com elas. Porque necessidade vem de estar vivo. Se eu tenho necessidades é porque eu estou vivo, eu preciso comer. Talvez eu não precise comer tanto quanto eu como. Ou o que eu como, eu tenho que comer coisas mais saudáveis. O nutricionista e o médico já disse isso. Porque 410 triglicerídeos não é uma coisa muito boa, né? Alguém pode ter um negócio. Não que eu esteja, né? Mas
Não é bom ter, eu digo a vocês. Estou perto. 410 não é uma coisa muito boa, não. Então, nós queremos muitas vezes que a nossa necessidade seja satisfeita. Mas nós temos que lutar entre a necessidade e o propósito. Nós não devemos viver satisfazendo as nossas necessidades. A vida não é apenas isso. A vida é o cumprimento do propósito de Deus em nós. É o cumprimento do propósito de Deus em nós. Não é que eu tenha a minha necessidade satisfeita. Quando você coloca a sua necessidade à frente do propósito de Deus, tem algo muito errado com você. Mesmo que a sua necessidade seja algo bom. Se você ler Lucas, capítulo 17, versículo 26 em diante, você vai ver que a geração de Noé comia, bebia, casava e se dava em casamento. Até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou a todos. Qual o problema de se casar, comer, beber? Se fosse pecado, estava frito. Né? Que negócio é complicado. Não há pecado nisso. O grande pecado é colocar a sua necessidade à frente da vontade de Deus. Onde é que está Deus nesses versículos? As pessoas simplesmente comiam, bebiam, casavam e estavam em casamento. Quando é que eles buscavam a orientação do Senhor? Quando é que eles buscavam os desígnios do Senhor para eles? Eles simplesmente estavam fazendo as suas vontades, sobrevivendo, buscando sucesso. Quando as nossas vidas, nós temos que buscar significado. E não apenas sobreviver. Alguns de nós acordamos, vamos para o trabalho, voltamos, damos uma atençãozinha para os filhos, conversamos com o nosso cônjuge, vamos dormir. Aí no outro dia fazemos a mesma coisa, nós estamos apenas sobrevivendo. Outros buscam sucesso. O meu objetivo de vida é esse, eu quero ficar rico, eu quero ficar o cara mais famoso do mundo, não sei o quê. Buscam sucesso. Muitos de nós, como cristãos, estamos nesses dois extremos. Ou simplesmente sobrevivendo, vivendo a nossa vida como se o amanhã fosse uma cópia do hoje, ou buscando com todas as forças o sucesso. Talvez o sucesso não seja ser conhecido mundialmente, mas talvez ser conhecido no seu meio. Isso é bom? Problema nenhum. O grande problema é quando nós não buscamos a orientação do Senhor para o nosso dia a dia. E o significado, a vida com significado, é a melhor vida que podemos ter, porque independente do que fazemos ou como fazemos, fazemos tudo para a glória de Deus. E isso tem que estar claro em nossa mente. Segundo o dicionário, propósito é ter intenção de fazer algo, algum projeto, ou ter algum desígnio. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Propósito é uma grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. É um grande propósito, uma grande vontade. Propósito, uma grande vontade de realizar algo ou alguma coisa. Nós temos um propósito em Cristo Jesus, que é manifestar Cristo em nós e através de nós. Mas o nosso dia a dia vivemos isso, colocamos em prática esse desígnio do Senhor. O Senhor nos diz claramente isso. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada eu serei confundido. Antes Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido, feito visível no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Se Cristo não foi engrandecido em nós, quem será? Eu. Se Cristo não foi engrandecido na minha vida, quem será? Serei eu. Se Cristo não tiver cumprido o propósito dele na minha vida, eu vou estar cumprindo o meu propósito para mim. E qual é o meu propósito? Sei lá. Pode ser tanta coisa. Você deve ter um propósito de vida, você deve ter um desejo, um sonho, algo que você queira alcançar, algo que você queira realizar. Mas segundo Gálatas capítulo 2, versículo 20, o nosso propósito deve ser o propósito de Deus. Então, em todo o tempo, a nossa vida deve manifestar a glória do Senhor. Gálatas 2:20, diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A minha vida não é mais minha, logo meus sonhos não são mais meus, minhas vontades não são mais minhas, mas sim tudo é do Senhor. Eu tenho personalidade, eu tenho desejo, o pastor Joaquim falou, eu me visto um pouquinho diferente, eu estou de camisa social porque eu vim para cá. Porque se eu tivesse lá na igreja, eu estava numa camisa comum mesmo. Eu falei, vou pegar essa camisa aqui, falei com o Mônica, não, essa camisa velha, bufante, você vai todo domingo para a igreja, não.
Pega uma outra melhorzinha. Eu falei, tá bom. Não precisa bater em mim, não. Tá bom, escolha aí. É que lá em casa é assim mesmo. A última palavra é minha, sim, senhora. E aí de mim, se não disser, eu apanho. Eu tenho vontade, eu tenho minha personalidade, eu tenho meu jeito. O Senhor respeita isso, mas em todas as coisas, até no meu jeito, na minha forma de me expressar, o Senhor deve ser glorificado. Se eu entendo que todas as coisas são para a glória do Senhor, então quer comer, beber, andar na rua, olhar para quem eu olho, a forma com que eu olho, como eu penso, como eu como, deve ser para a glória de Deus. Você diz, misericórdia, isso deve ser mais complicado, se imagina. Tudo começa com a mudança de pensamento. É eu entender que o mundo, Satanás, a minha própria carne, meu próprio eu, não querem cumprir os desígnios do Senhor. Não quer. O que eu quero é o que eu quero. Se eu pudesse, eu digo sempre para a Mônica, minhas férias ideais é comer, dormir e assistir Netflix. Só isso. Comer, dormir e assistir Netflix, deitado no sofá de preferência. Para minha esposa, não. As férias para ela é passear. Tem que dar volta, tem que sair. Então, assim, é um pouco de conflito nisso. Como meus filhos não me deixam dormir e assistir Netflix, então eu tenho que sair, porque pelo menos os meninos extravasam um pouco a energia. Mas as minhas férias ideais são essas. Só que eu, como ser humano, não quero apenas isso para as minhas férias. Eu quero isso para o meu dia a dia. Eu quero viver assim, comer, engordar e morrer no sofá, assistindo televisão. Não sempre, né? Não agora. Eu quero daqui a uns 30 anos, 50, 60, sei lá quantos anos. Eu, como ser humano, eu sou preguiçoso. Eu quero ficar deitado no sofá, economizando energia, só assistindo televisão, num calor desse, ligo o ar-condicionado, assim, ó. Só que a nossa vontade deve lutar. A nossa vontade não. A vontade de Deus deve lutar contra essa nossa vontade. E o Senhor deve achar espaço em nós. Porque se Ele não achar espaço em nós, nós vamos cair. O apóstolo Paulo descreve em Romanos capítulo 7 a luta constante dele. Ele diz no capítulo 7, versículo 19, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Talvez a sua vontade não é ficar dormindo no sofá, engordando até morrer, não. Então a sua vontade é outra coisa. Você sabe o que você quer. Você sabe o que muitas vezes lhe impede de cumprir a vontade do Senhor. Eu conheço uma pessoa que diz, ele fala sempre para mim, quando eu encontro ele, rapaz, estou sentindo sua falta no encontro da igreja. Eu não preciso estar na igreja para estar bem espiritualmente. Falei, pela sua resposta, meu irmão, já sei que você não está bem. Então, que é isso? Não sei o que. Não, tudo bem, eu não estou lhe julgando, não. Só estou constatando fatos. Porque como é que eu vou falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais se eu estou sozinho? Onde é que está o nós quando eu estou só? A palavra de Cristo pode habitar ricamente em mim. Isso é um fato. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que dar espaço a Ele na minha vida, eu tenho que ler a vontade dEle e entender, opa, é por aqui que eu tenho que andar, não por ali. Se eu entendo a vontade do Senhor, eu tenho que permitir que essa vontade viva em mim. Para quê? Para que eu possa praticar com meu irmão. Infelizmente, no mundo globalizado do século XXI que vivemos, nós não podemos nos encontrar com mais frequência. E precisamos de um espaço para reunir todo mundo debaixo do mesmo teto. No domingo, como estamos aqui. Mas antigamente, o pessoal se reunia em casas quase todo dia. Então era na casa do irmão, era na casa do outro, na casa do outro. Todo mundo se encontrava. Então nós podíamos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais com muito mais frequência. Só que devido à mudança do estilo de vida do homem, do ser humano, nós acabamos nos reunindo no domingo, na quinta-feira nos grupos vida, uma vez por mês no plugin. A vontade de Deus não é apenas esses encontros. Mas quando eu me encontro com alguém, eu tenho que colocar em prática aquilo que o Senhor tem me ensinado por meio da sua palavra. É assim que Cristo será glorificado e eu cumprirei o propósito de Deus para mim. Não quando eu faço a minha vontade. A minha vontade, às vezes, quando eu vejo aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, pegar uma pedra e jogar na cabeça. Dá vontade, olha assim, meu irmão, esse abençoado de Jesus está vindo para cá. Se eu tivesse um pedaço de pau era melhor, porque o pedaço de pau batia com mais força do que jogar uma pedra. Aí você olha para aquela pessoa, mesmo trincando os dentes, vocês têm mais boa tarde, bom dia, boa noite, meu irmão, como é que você está? Ah, pastor, isso é falsidade. Eu falei, falsidade é quando você bota um sorriso cínico no rosto, que aí enfia uma faca nas costas da pessoa.
Fazer no Espírito é quando o Senhor age na sua vida, derramando o amor dele no seu coração. E mesmo independente do que você está sentindo, você está disposto a servir aquela pessoa. Isso é cumprir o propósito de Deus. Cara, eu não gosto, mas mesmo assim é o propósito de Deus sendo cumprido na minha vida. E isso é a graça de Deus, porque se você tenta, porque você é uma pessoa amorosa, bondosa, generosa, vai chegar uma hora que vai falhar. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Por isso que é importante entender que a minha carne, o meu pecado e o mundo vão tentar me impedir de cumprir a vontade do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 1, a parte A, diz que o pecado tão de perto me rodeia, me impedindo de correr para o alvo. Eles prossigamos com perseverança, deixando de lado todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está em nós, na nossa carne. A Bíblia diz que Satanás, ele quer cegar o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz. O Deus desse mundo, 2 Coríntios 4,4 diz. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz, olha, todo aquele que ama o mundo não ama o Pai. E eu costumo dizer que os três sempre atacam ao mesmo tempo. Eles são espertos. O diabo, ele usa o mundo para estimular sua carne e fazer você pecar. O diabo não vai aparecer com um chifre vermelho, fedendo a enxofre, um rabo e um tridente para que ele atacar, não. Ele aparece assim em filme de terror. Sabe como é que ele aparece? Da forma da tua tentação. Usando o que o mundo tem a lhe oferecer, para que o seu pecado possa florescer diante da tentação. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse mundo, e esse mundo é instrumento de Satanás para nos fazer pecar. Como viver nesse mundo então, Senhor? Buscando ao Pai, buscando cumprir a vontade de Deus. Quando eu era adolescente, eu sempre fui instruído a evitar o pecado. É que nem Alcoólicos Anônimos, evite o primeiro gole. Evite o primeiro pecado. Eu não conseguia ficar um dia sem pecar. Eu ficava tão mal com isso. Tá entendendo? Evite, se você tem problema com alguém, evite ser grosso com alguém. Era eu dobrar a esquina saindo da igreja. Ai, pequei, Senhor. Desculpa, Pai. Aí a pessoa diz, Lucas, tudo bom? Cortou o cabelo? Não, querido. Tirei para lavar. Não, meu irmão. Lucas, quanto tempo? Caramba, você está mais magro? Eu falei, não, cara, impressão sua só. Fique na sua. Fale que eu estou mais magro. Não. Porque não vai me enganar, cara. Querendo me iludir. Nesse negócio, o mundo já é maligno, eu não vou ser enganado, porque o homem sem barriga é um homem sem história. Então, temos que preservar a nossa história. O homem sem barriga, e Luiz tem história para contar para os netos, né? O homem sem barriga é um homem sem história. Então, eu sempre tinha esse medo, eu ficava em conflito, eu sofria assim, eu não tenho que evitar o pecado, Pai, mas toda vez eu peco, quanto mais eu tento parar, mais eu peco. Quando eu comecei a focar no Senhor, o pecado começou a deixar de existir. Não quer dizer que eu sou santo, que eu não peco. De vez em quando, os irmãos da igreja lá dizem, Lucas, você é meio direto na hora de tratar algumas coisas. Eu falei, desculpa, é o meu velho homem tentando resolver as coisas. Minha esposa diz, Lucas, eu queria ser bem direto assim como você. Eu falei, meu amor, eu queria ser enrolona feito você na hora de tratar as coisas. Não é que ela é enrolando, mas é que na hora de conversar, ela senta. Meus irmãos. Então, vocês estão vendo a situação, vocês estão vendo, Mônica tem um tato, que as pessoas levam bronca e ficam assim, Eu estou lá sentado com as pessoas, eu falo, meu irmão, tá errado nisso. Aí como é que a gente vai para resolver? Os caras não querem nunca mais, querem sentar comigo e conversar. Eu digo que eu só tenho a primeira conversa com as pessoas. É algo que eu tenho que aprender a lidar com isso. Deus tem que transformar minha vida. Eu sou uma pessoa boa também. E o meu velho homem, às vezes, quer resolver tudo. Mas quando eu foco no Senhor, no propósito de Deus para mim, qual é o propósito de Deus para mim? Manifestar Cristo em e através de mim. Então, quando eu entendo isso, eu foco no propósito, eu foco em glorificar o Senhor Deus em tudo que eu faço. Quando eu foco nele, não em mim, o Senhor cumpre a vontade dele. Se eu entendo que Filipenses capítulo 2, versículo 13 é real, eu não vou ter dúvida. Filipenses 2,13 diz o quê? Porque é Deus que opera em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ele cumpre a vontade dele em mim. Não sou eu, não é porque eu tenho habilidade, não é porque eu sei fazer, mas é porque o Senhor cumpre em mim a sua vontade. É o Senhor que é engrandecido através de mim e não eu que engrandeço o Senhor.
Entende a diferença? Não sou eu que engrandeço ao Senhor, mas o Senhor que é engrandecido através de mim. Eu sou um instrumento, eu sou um violão na mão de Deus. O violão não se toca sozinho. Deus me pega e me toca. Através de mim, ele manifesta a glória dele. Mas eu sozinho não manifesto a glória do Senhor. Eu sozinho não engrandeço a Deus na minha vida, mas o Senhor engrandece através de mim. Isso acontece quando eu entendo o propósito dele. Ele opera tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Talvez você não tivesse muito afim de vir para cá. Talvez alguém esteja pensando, poxa, vai ter o show de Bon Jovi ali no Arruda hoje, né? Em 2 de setembro, às 8h30, primeira vez em Recife. Talvez nunca mais ele venha, porque já está bem velho. Alguém esteja pensando isso, não eu, alguém. E esteja pensando, rapaz, né? Há uns 3 meses, quando eu fiquei sabendo, eu pensei, eu vou. Não que eu esteja pensando, alguém pode ter pensado isso, né? E aí você fica nesse conflito. Você quer, mas Deus coloca no seu coração. O show é no domingo, cara. Domingo. Você não vai sair depois do culto, vai correndo, não vai nem chegar, não vai conseguir nem entrar. Né? A irmãzinha aqui sabe do que eu estou falando, não vai conseguir entrar. Aí você fica aí, faça a minha vontade ou cumpra a vontade do Senhor. Eu aprendi uma coisa. Quanto mais decisões eu tenho que tomar sobre uma coisa, maior a probabilidade de eu tomar a decisão errada. Quanto mais eu ficar pensando se eu devo ir ou não, mais eu vou tomar, mais a maior a probabilidade de eu tomar a decisão errada. Se eu fico pensando, Senhor, daqui a uma semana, acho que eu consigo, né, Pai? Não é pecado, não vou fazer nada demais. Só vou cantar algumas músicas, pular, gritar até ficar rouco. Só isso. Mas aí eu volto na segunda, Senhor, já é domingo. Aí na terça, Senhor, tá chegando. Na quarta, não, Deus, eu entendo que eu tenho que ir pro culto. Na quinta, Senhor, seria tão bom se depois do culto conseguisse uma carona e fosse para lá. Na sexta, Senhor, surgiu o ingresso, Pai, o que eu faço? No sábado, Senhor, o ingresso foi vendido, Deus, tu sabe todas as coisas. Chega no domingo, Senhor, será que ainda dá tempo de eu ir? Quanto mais decisões você tiver que tomar, maior a probabilidade de você tomar a decisão errada. Que vai chegar o domingo e dizer, quer saber, Senhor, eu vou para lá. Vou ficar na frente do estádio, tentar conseguir um ingresso que alguém ganhou que não vai, eu vou comprar e vou entrar. Não que eu estivesse pensando em fazer isso. Mas pode ser que você pense. Mas se você decidisse desde o começo, Senhor, eu queria muito, é bom, eu gosto. Mas é muito mais importante para mim crescer em comunhão com os meus irmãos, independente da minha vontade. Se você tivesse tomado essa decisão de uma vez, você não teria que sofrer em parceladamente e não correria o risco de tomar uma decisão errada. Por quê? Quanto mais você pensa no pecado, maior a chance de você pecar. Não que fosse pecado ir lá. Mas pecado seria você faltar ao culto para ir lá. Só para constar. Mas se você entende a vontade de Deus, crê que ela é o melhor para você, e você descansa na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você não vai sofrer. Eu falo isso brincando, porque tem um casal lá na igreja que a gente estava decidindo, nós vamos juntos. Aí o casal conseguiu comprar 2 ingressos. Aí ficou jogando na minha cara. Então eu mandava uma mensagem, eu vou, tu não vai, eu vou, tu não vai. Eu falei, irmã, graças a Deus eu já decidi, há uns 2 semanas atrás, que eu não ia. Louvado seja o Senhor. Foi quando o pastor Joaquim fez o convite. Aí eu falei, eita, vem no dia do show, Senhor. Brincadeira. Quanto mais você foca no que o Senhor faz, menos você peca. Aí você me diz, é impossível viver sem pecado. Não é impossível, é improvável. Não é impossível. Romanos 6,14 diz o quê? O pecado não tem domínio sobre nós. Se o pecado não tem domínio sobre nós, nós nos colocamos debaixo desse jugo por escolha própria. Eu custei para aceitar isso. Falei, Senhor, será que é isso mesmo, Pai? É. Porque se eu entendo o propósito de Deus, se Ele quer cumprir isso na minha vida, e ainda assim eu escolho que isso não seja realizado em mim, é porque eu quero cumprir a minha vontade, e logo a minha vontade é imperfeita, não é boa e é desagradável. E ela não agrada a Deus. Por isso que a palavra chama de pecado.
Entender o propósito de Deus é essencial para termos uma vida que glorifique o Senhor, porque todas as nossas atitudes vão depender da nossa mudança de pensamento. Se você não muda a sua maneira de pensar, você continua tendo o mesmo comportamento de sempre. Se você vê a placa pisar na grama errada e você ainda pisa, é porque na sua cabeça pisar na grama ou não pisar é irrelevante. Quando você vê que não, eu não vou pisar na grama, não vou mais consumir canudo plástico, você começa a mudar atitudes, por quê? Porque você entende que precisa preservar o meio ambiente. Senão em 30 anos a Terra vai se esgotar os recursos. E Stephen Hawking vai estar certo em dizer que em 100 anos a vida na Terra será insustentável. Insustentável. Tudo começa em você mudar a sua forma de pensar e escolher não pisar na grama. Cumprir o propósito de Deus da mesma forma. O propósito de Deus existe, que é manifestar Cristo em e através de nós. E esse propósito será cumprido quando o quê? Eu entender que é mais importante a vontade do Senhor ser feita em minha vida do que eu fazer o que eu quero. E essa vontade será cumprida quando? Quando eu mergulhar na palavra, orar, entendendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho minha vontade, eu tenho o que eu quero. Mas se isso não agradar ao Senhor, eu tenho que achar forças em Deus para colocar isso de lado. E deixar Deus cumprir a vontade dele através de mim. Através de mim. Talvez você possa até pensar, não, mas eu tenho uma boa intenção. Eu tenho muito desejo de agradar a Deus. Eu tenho dons, talentos. Deus vai com certeza usar na sua obra. Deus vai. Quando você estiver nas mãos dele, disposto a servir, a ser usado como um instrumento, a nossa chefe de obra, mas ser peão. Você não decide o que você faz, quem decide é Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, certo? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não respondo. Mas você dá graças a Deus em tudo? Eu não estou falando por tudo. Em tudo. Há um mês atrás nós perdemos um parente. Eu não vou agradecer a Deus obrigado porque eu perdi meu parente. Mas eu agradeço, porque mesmo naquela hora de angústia, Deus é comigo. Agradecemos em todo o tempo ao Senhor em todas as coisas. Isso é uma prova se nós estamos cumprindo o propósito de Deus ou não. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação não é se tornar mais santo. Santo nós já somos em Cristo Jesus. É nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, para que o caráter dele seja manifesto através de nós. Temos mudado, ou simplesmente, temos sido transformados, ou simplesmente temos mudado? Porque mudar, qualquer um muda. Você fuma, você pode parar de fumar. Você bebe, você pode parar de beber. Mudar, eu vejo pessoas mudando todos os dias. Ser transformado, só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Ele nos transforma de água em vinho, de mortos em vivos, de perdidos condenados ao inferno e nos leva ao reino do Filho do seu amor. Isso é o que Cristo faz em nós. Então, é entender que eu posso mudar. Mas ser transformado é só o Senhor. E por sua palavra, agindo, dando força ao Espírito dele que habita em nós, mudando a nossa forma de pensar. E com isso vamos mudar as nossas atitudes. O nosso propósito de vida é manifestar Cristo em nós e através de nós. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Ser um exemplo de Cristo, um seguidor de Cristo. As pessoas olham para nós e veem apenas crentes egoístas, como vem em muitas igrejas por aí, ou vem realmente Cristo, olha para nós ali, vai um cristão. Poxa, esse cara tem algo de diferente. Não é roupa, não é o cabelo, não é o jeito de falar, não é gostar de Bon Jovi, não. É o Senhor na vida dele. Uma vez eu li uma frase que diz o seguinte: muitas vezes você vai ser a única Bíblia que o descrente vai ler. Ele está lendo o quê? Apocalipse, a desgraça do mundo? Ou ele está lendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ama o pecador e que transforma todo aquele que dá ouvidos à sua palavra? Nosso propósito de vida é manifestar Cristo, hoje e sempre. Porque para nós viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, por tua palavra.
Te agradecemos, Cristo, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o Deus maravilhoso que nos dá vida, mesmo quando estamos mortos em delitos e pecados. Mesmo quando estávamos perdidos longe de Ti, Tu escolheste nos dar aquilo que nós mais precisávamos. Teu amor, Tua graça, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por Tua fidelidade em nós. Porque mesmo quando somos infiéis, Tu permaneces fiel, Senhor. Não há palavras para Te agradecer por isso, Senhor. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o Teu Espírito ache espaço em nós, sinta-se confortável em nos transformar todos os dias conforme a Tua vontade, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos por cada um aqui presente. Que a Tua palavra possa realmente desafiá-los a deixar o Senhor reinar em seus corações, para que Ele cumpra a Sua vontade hoje e sempre. No nome santo do Senhor Jesus, nós te oramos e agradecemos, Pai. Amém.